E é isso aí, gente. Bem-vindos de volta à Academia para a Alma. Hoje vamos responder uma pergunta que eu acredito que muita gente se faz. Então, acho que vai ser bem interessante a gente aprofundar aí nessa questão. A pergunta foi o seguinte: é possível surpreender a Deus com as nossas ações ou ele já sabe de tudo? É bem interessante essa pergunta porque ela vai de encontro ao nosso livre-arbítrio, né? E a questão do livre-arbítrio é uma questão muito discutida. Se o livre-arbítrio existe, se não existe, até que ponto existe e tudo mais. Então, o que eu quero contar para vocês é que, sim, nós fomos feitos com o livre-arbítrio, porém, este livre-arbítrio ele é restrito. O que eu quero dizer com isso? A partir do ponto que o livre-arbítrio existe, muitas vezes a gente tem a tendência, a ilusão de achar, então, que nós somos livre, leve e soltos. E a gente sabe que existe Deus por trás das nossas ações e por trás, não só das nossas ações, como por trás de todas as situações que estão acontecendo na nossa vida. Nada é por acaso. Tudo está interligado e está com o propósito para nós podermos realizar o nosso propósito. Então, quando a gente integra tudo isso, a gente começa a entender que a gente é feito como se fosse com um fiozinho lá em cima, né? Quando eu falo lá em cima, isso não quer dizer que Deus está lá, só lá em cima. Como eu já contei para vocês também, a gente, de forma alguma, eu tô aqui para limitar Deus, Deus me livre. Mas é a forma que a gente tem para conseguir entender no nosso entendimento humano, restrito, limitado. Então, é como se fosse o sol e a gente aqui embaixo enxerga o sol, mas a gente enxerga os raios do sol. Então, é como se nós fôssemos esses raios que estão ligados ao sol, que a gente sabe, né? Que esses raios, eles vêm de algo muito maior, mas que quando a gente enxerga aqui, a gente vê algo limitado, restrito, que ilumina aquele pedacinho de terra. Então, a gente usa essa analogia para tentar se aproximar um pouquinho mais do Criador, onde a gente coloca ele como o sol e nós como esses raios que vêm. Então, a gente vem direto dele, né, do Criador, sendo uma parte dele, que eu acho que isso é super importante, a gente entender que a gente tem uma parte de Deus dentro de nós, como eu já coloquei anteriormente, como fomos criados pelo sopro que veio de dentro de Deus, e ele coloca um pouco dele dentro de cada um de nós, então somos co-criadores. E então, ao mesmo tempo que a gente pertence a ele, ele nos pertence, e a gente pode sim vir a criar o nosso mundo, né, através dele. Então, não somos soltos, independentes. Então, usando essa analogia do sol, eu não posso querer iluminar um pedaço de terra que não faz parte do meu pedaço de terra. Seria como um raio revoltado, sei lá, né? Ah, então eu gostei mais do pedaço de terra do outro lado que meu colega lá está iluminando, então eu vou até lá e tento fazer o que ele está fazendo. Isso não funciona. Embora nós, seres humanos, a gente tem essa tendência e a gente tenta, e muitas vezes a gente faz isso, a gente está, vamos dizer bem entre aspas, né, perdendo tempo da nossa vida aqui neste mundo. Que todos nós, então, viemos com um propósito, cada um tem o seu, único e insubstituível, que é como esse raio de sol que ilumina esse pedacinho de terra. E quando eu falo pedacinho, é pedacinho, né? Porque a gente sempre acha que propósito tem que ser algo grande, e muitas vezes não é algo grande, ou normalmente, na grandíssima maioria das vezes, não é. Só que se cada um fizer o seu pedacinho, então o sol consegue iluminar o mundo inteiro. Isso é bem interessante quando a gente consegue entender qual é, então, o meu pedacinho, o que eu vim fazer, qual é o meu propósito, né? E que a gente conseguir instigar isso dentro da gente, percebendo, como eu falei nos episódios anteriores, não vou entrar aqui de novo nessa questão, porque eu já abordei bastante essa questão do propósito, mas para eu poder responder sobre o livre-arbítrio, então eu precisei voltar um pouquinho de que cada um precisa encontrar, então, o seu ponto, a sua missão, o que cada um veio fazer aqui, para daí poder seguir para a vida de uma forma muito mais leve, mais tranquila e mais unificada, né, com o todo. Então, sim, a gente tem o nosso livre-arbítrio, mas não, ele não é livre, leve e solto, ele é restrito. Por que ele é restrito? Porque não fomos nós que determinamos nosso propósito, né? O que nossa alma veio corrigir aqui na Terra, e não somos nós que determinamos as pessoas, nem as situações que vão aparecer na nossa vida. Então, quando eu entendo que tudo que vai acontecer na minha vida não é por acaso, ele está ligado ao meu propósito para eu poder realizar a minha missão, eu vou entendendo que eu não mudo as pessoas nem as situações que aparecem, mas eu posso mudar a minha forma de enxergar, a minha forma de lidar com tudo e com todos. Aí sim que entra, então, o nosso livre-arbítrio. Né? A gente tem um livre-arbítrio para decidir e escolher o que a gente quer fazer da nossa vida, como a gente vai lidar com tudo e com todos. Isso a gente sim tem totais liberdade, né? Total liberdade para enfrentar isso.
Agora, o que vai chegar já não faz parte do nosso livre-arbítrio, né? E aí, então, assim, então, se Deus sabe tudo, e Ele sabe o que a gente pensa, como a gente vai agir e tudo mais, então, qual é o meu livre-arbítrio, né? Fica uma coisa um pouco assim, então tudo bem, então eu vou ficar em casa, tranquila, fazendo nada, ou lendo, ou escrevendo, ou cada um no seu hobby, e porque Deus já sabe o que eu vou fazer mesmo, então tanto faz o que eu vou decidir. E não é bem assim. O que acontece? Deus sim sabe aonde a gente vai chegar, tá? Porém, Ele não tem como determinar o nosso caminho. Por isso que Ele nos deu o livre-arbítrio, né? Nós não somos os animais, por exemplo, que os animais, eles vieram cada um com o seu instinto de sobrevivência e eles não têm como mudar isso. Então, não tem como um cachorro querer ser uma formiga ou como um leão querer ser um gato. Cada um tem a sua função dentro da cadeia alimentar, dentro do seu instinto de sobrevivência para estar vivo neste mundo. Nós, seres humanos, ganhamos esse livre-arbítrio para que nós possamos tomar as nossas decisões, porém, o lugar onde a gente vai chegar, ele já é pré-determinado. Trazendo uma analogia para, vamos dizer, exemplificar isso e clarear um pouquinho mais, simplificar um pouco mais. Seria como assim, Deus colocou para o meu propósito que eu vou chegar no Guarujá. Agora, como eu vou chegar no Guarujá, isso depende de mim. Então, se eu vou pegar a estrada X com a serra Y e chegar lá no Guarujá da forma Z, isso eu vou determinando. É uma forma clara, limpa que eu cheguei. Agora, se de repente eu resolvo ir para o interior, eu não vou chegar na praia se eu estou na estrada do interior. Porém, eu posso decidir ir para o interior, só que eu vou levar muito mais tempo para chegar nessa praia. Ou seja, que eu vou chegar na praia, eu vou. Agora, se eu vou chegar numa linha reta, numa linha torta, na primeira estrada, na segunda, em 1000 voltas na rotatória, se eu vou ir até o interior para daí para o Guarujá, se eu vou ir para o mundo inteiro para daí depois chegar no Guarujá, ou se infelizmente nessa vida eu não vou chegar no Guarujá e eu vou ter que morrer para uma próxima vida eu estar aqui para chegar nesse propósito, isso vai acontecer, né? E o que difere aí? Porque então Deus sabe que eu vou chegar no Guarujá, né? O que muda? Muda que para Deus tempo e espaço não é da mesma forma que é para nós, seres humanos. Inclusive dizem, né, que está escrito que Deus criou o mundo em 6 dias, que seria para a gente como se fossem 6.000 anos. Então, cada dia para Deus seria o equivalente a 1000 anos para a gente, na forma da criação. Tanto que dizem que depois do 6º milênio vai chegar a Mashiach, que é quando vem a redenção e tudo mais. Eu não vou entrar nesse quesito hoje, mas só para ilustrar isso que eu estou tentando trazer, que tempo e espaço para Deus é diferente do que é para nós, porque Deus é infinito. E então, para Ele, o que pode ser um milésimo de segundo, para a gente pode ser a vida inteira. Então, que a gente vai chegar no Guarujá, para ele sabe que a gente vai chegar no Guarujá. Agora, se a gente vai levar a vida inteira para chegar nisso, ou se a gente vai chegar nisso já vamos dizer, no caminho certo, né, na estrada correta, isso vai depender de nós. Isso que é a beleza do nosso livre-arbítrio. Porque quanto mais consciente a gente vai vivendo a nossa vida e mais consciência a gente vai colocando no nosso propósito, mais fácil e leve e simples a gente chega no nosso Guarujá. E quando a gente chega lá no nosso Guarujá, não que acabou, né? Então pronto, fechou. Não. Lá no Guarujá vão abrir várias outras vias para que eu possa ir exercendo o meu propósito da melhor maneira possível, porém no lugar certo, onde eu tinha que chegar. E aí que a gente encontra, né, com a maturidade, a verdadeira paz, que eu já falei para vocês, que a verdadeira paz não é aquela paz ilusória dos desenhos animados, dos filmes e etc. A verdadeira paz, ela é instável, ela é aquela linha de sobe e desce da vida e não uma linha estática da morte. A verdadeira paz é quando eu estou de acordo com os meus valores e eu sinto dentro de mim que eu estou seguindo a vida por eles e por mais que vão vir testes e pessoas e situações de fora querendo me instigar, querendo me tirar do meu lugar, eu tenho certeza dos meus valores e eu sigo com esta paz interna. Então pode estar ocorrendo o caos que for fora, dentro, eu tô tranquila, eu tô segura de que eu estou no meu caminho. E quando eu falo eu tô tranquila, eu tô segura, isso não quer dizer que eu não tô triste muitas vezes, chateada, amargurada, confusa, né? Porque posso estar tranquila, mas posso estar confusa. Ai, será que é isso mesmo? Porque nós, seres humanos, a gente tem esse fogo dentro da gente, que é o nosso Yetzer Hará, que é o que eu falei para vocês no episódio passado, sobre a nossa alma animal. Então, nós somos 2 almas. Então, a gente vai estar sempre em atrito, sempre em conflito. Mas isso
isso não é uma coisa de guerra constante, onde a gente vive amargurado nesse sentido. A gente vive no alto e baixo da vida. Não é todo dia que eu vou acordar bem, não é todo dia que eu vou acordar mal. Mas se eu sei disso, isso faz toda a diferença, porque eu me permito simplesmente ser humana. Nada além disso. Então, se eu hoje não acordei tão bem, eu posso não estar tão bem. E tudo bem não estar tão bem. E eu posso estar dentro da minha paz, não estando bem. Eu posso estar na guerra com o meu Yetzirará, com a minha alma animal, ela querendo me instigar, querendo me trazer peso, querendo me trazer tristeza, querendo me trazer culpa, remorso, mas eu sei que é ela. Então eu calo a boca dela, eu falo, chega, não vem tirar a minha paz. Hoje eu não tô bem, mas não é você que determinou que eu não estou bem. Sou eu, como alma divina, que decidi que hoje eu posso também não estar bem, porque sou ser humano dentro de um corpo, dentro de um corpo, não, né? Somos 3 corpos, temos o corpo físico, temos o corpo emocional e temos o corpo espiritual. Então, muitas vezes, um desses corpos não estão bem e acaba tendo esse conflito. Mas quando eu entendo e quando eu me permito e eu aceito ser humana, imperfeita, limitada e nada além disso, eu consigo chegar neste lugar da paz, da plenitude, de estar bem comigo mesmo não estando. É muito louco, né? Porque é total um paradoxo, uma contradição, né? Mas ao mesmo tempo tenho certeza que quem tá aí do outro lado da linha, como ser humano, sabe do que eu estou falando. E esse atrito, esse conflito interno, ele acontece praticamente diariamente, mas eles vão se reduzindo conforme a gente vai trazendo a consciência para este lugar que nós temos como seres humanos que estão em busca de um propósito, de um Guarujá, né, de uma estrada correta para chegar no nosso lugar e nos instalar lá. E quando a gente se instala lá, a gente pode fazer cada vez o nosso melhor, cada vez se aprimorar mais, cada vez evoluir mais, porque quedas vão acontecer, obrigatoriamente, recaídas vão acontecer, e Deus sabe disso também. Deus fez o homem desta forma, com falhas obrigatórias para a gente poder ir para o nosso aprendizado, e poder reconhecer, não negar as nossas falhas, poder sermos humildes e perceber que é muito bom errar, porque sem o erro não faz sentido a vida. Para que eu vou viver se eu só acerto? Então, eu preciso do erro para ter o propósito de aprendizado, de evolução, de amanhã acordar melhor do que eu fui hoje e do que eu estava ontem. E é nessa brincadeira aí que eu digo, né? Eu acho que a vida é uma brincadeira, uma grande diversão, onde a gente vai colocando mais propósito, mais consciência, mais vontade, mais desejo de estarmos plenos nessa vida tão incerta, uma vida tão maluca, né? Porque quando a gente para pensar, nada faz sentido, mas quando a gente coloca esse querer acreditar que o sentido é o propósito, é Deus, é eu estar viva, eu seguir essa linha, né, de que eu quero aprender para melhorar, para corrigir a minha alma, o meu corpo, e é isso, né? Então, sim, Deus sabe todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos. Inclusive, é uma coisa que eu falo muito pro meu filho que ainda é pequeno, quando eu vejo que ele fala alguma mentira ou ele tenta disfarçar alguma coisa que ele fez, e eu falo para ele, olha, não precisa me falar, mas você sabe que Deus viu, né? Deus tá vendo tudo que você tá fazendo. Então, isso a gente tem que ter a cada milésimo de instante da nossa vida. Não adianta a gente querer disfarçar, negar, manipular, cinismos e tudo mais, porque Deus tá vendo. E acabou, é só Ele que precisa ver. Então, não adianta a gente querer se esconder de Deus. E a gente poder seguir no propósito com Ele, se ligar a esse sol. Então, somos raios. Quando a gente entende que a gente é raio e a gente não está separado do sol, se a gente tenta separar e cortar esse cordão, né? Não funciona, não dá, porque a gente perde a nossa luz. A gente acha que a gente tem uma luz própria, a gente acha que a gente é independente, porque Deus fez isso e Ele se omitiu, né? Como eu já contei para vocês do processo de Tzimtzum que Ele faz, para que a gente possa aparecer. É como uma mãe para um filho, né? Que muitas vezes ela se omite, ela se oculta, mas ela tá lá de olho, mas ela deixa ele viver a vida dele e tomar as atitudes dele. Deus faz isso com a gente, mas a gente nunca pode esquecer que a gente está ligado a Ele. Nós somos raios de sol ligados ao sol, e se a gente tenta se desligar, a gente perde a nossa luz verdadeira de alma divina, e a gente fica só com a luz da alma animal, que é uma luz forçada, vamos dizer, uma luz ilusória, uma luz, como que fala isso? Artificial, não é uma luz natural. E eu tenho certeza que ninguém quer ser só artificial, né? Quando a gente é muito artificial, que normalmente na infância, na adolescência, a gente tem essa tendência de querer ser algo que nós não somos, tanto que na infância eu acho que uma das coisas favoritas da criança é se fantasiar, é ter a ilusão de ser o super-herói, a princesa e tudo mais.
quando a gente vai se tornando mais adulto e amadurecendo e entendendo de que o bonito é o nosso natural, é a nossa essência, é a nossa alma, é o que a gente veio fazer para esse mundo, que é único, que é só nosso, que é insubstituível. Então eu paro de querer colocar maquiagens na minha cara para ser igual a princesa ou a modelo tal, e começo a entender que os meus traços, eles são meus e obrigatórios para que eu possa exercer o meu propósito da melhor forma possível. Então, esse é o nosso exercício diário de academia, de alma, porque para o corpo a gente já faz, né? Isso, assim, é bem interessante porque a nossa geração e a nossa sociedade, ela foca muito no corpo. O quanto é importante estarmos magros e termos um corpo bem sarado e estarmos bem vestidos e termos um cabelo e a maquiagem, etc, 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 etc. Agora, para a nossa alma, o quanto que ela não aparece, mas o quanto ela é muito importante, eu não acho que nem mais nem menos, né? Isso é muito legal, porque no judaísmo tem essa questão que eu já coloquei para vocês, que não é, porque muitas outras religiões é como se a gente precisa anular o corpo, né, tirar a matéria, e não, a matéria, o corpo, ele é tão importante quanto a nossa alma. Então a gente conseguir ponderar, conseguir equilibrar esses dois lados, né, que é tão importante, então eu acredito que é essa a beleza da vida, a gente conseguir trazer esse equilíbrio, elevando a matéria, assim, né, resumindo, então, se a gente pode surpreender a Deus, eu acho que a gente pode surpreender a nós mesmos como seres humanos. Eu acho que quantas vezes a gente se vê, às vezes, em situações, em escolhas, em alternativas, que a gente se surpreende com a gente mesmo. E isso é muito gostoso, porque a gente está se conhecendo, a gente está se testando em alguns lugares, em algumas decisões diferentes. Então, a gente poder se surpreender com a gente mesmo é maravilhoso. É uma dica que eu sempre dou. Faça diferente, se experimente diferente, em lugares diferentes. E toma muito cuidado com a generalização, sabe? Em generalizar em, eu sou assim e pronto, ou o outro é dessa forma e tudo mais. Porque cada um tem o seu jeito, tem a sua forma de vivenciar tudo e todos. Então, se a gente pode surpreender a Deus, eu pouco acredito. Eu acho que não, acho que Deus está com a gente e Ele já sabe. Agora, eu acho que Ele dá risada, isso sim, de muitas coisas que a gente se surpreende com a gente mesmo, de muitas decisões que a gente faz. E eu acredito que a gente também tem que aprender a rir da gente mesmo, a rir das nossas besteiras, fazer piada dos nossos erros, para poder evoluir, para poder aprender. Eu acho que é realmente a vida, quando ela é olhada nesse lugar de brincadeira, ela acaba sendo vivida de uma forma muito mais gostosa, muito mais prazerosa. E isso sim é o nosso livre-arbítrio, a gente pode escolher ver a vida dessa forma. Vide o filme A Vida é Bela, né? Deus me livre, uma situação tão trágica e aquela pessoa conseguiu viver daquela forma. E pensando até agora, me veio também Viktor Frankl, né, que quem não conhece, vale a pena conhecer, vão atrás, maravilhoso. A história dele é, assim, divina, porque ele já era, vamos dizer, reconhecido antes da guerra, e ele teve a oportunidade de sair da Alemanha, e antes, né, pré-guerra. E os pais dele não conseguiram o visto. E ele não largou os pais, ele tinha como propósito cuidar dos pais, e ele passou atrocidades e horrores na vida que, se a gente for pensar teoricamente, ele não precisava ter passado, mas na prática ele precisava ter passado para ser quem ele foi. E se ele surpreendeu Deus com essa decisão, eu tenho certeza que não, mas ele deve ter se surpreendido com a decisão dele. E o que manteve ele vivo foi ele ter tido esse propósito de ter os pais, de querer estar perto dos pais, e depois ele teve esposa e tudo mais. E o mais triste é que no final todos morrem. E quando ele descobre que todos morrem, ele se perde um pouco também, porque era o propósito dele. E aí depois ele cria, então, a teoria dele, que ele já estava em andamento, e aí ele pôde não só criar na teoria, mas ter vivenciado na prática o quanto que é importante na vida a gente ter um propósito e viver por um propósito, né? Que a teoria dele tem um livro que ele escreveu, acho que é Em Busca de um Sentido, se eu não me engano é esse o título. Vale super a pena todo mundo ir atrás, porque é realmente o divisor de águas. Eu acho que quando a gente tem um propósito, tem um sentido na vida, mínimo que seja, né? Não precisa, como eu falo sempre, não tem que ser nada grande. A gente se surpreende com a gente. E a gente entender, né, que pensando agora também nessa situação de guerra, que justo eu estava conversando com uma pessoa que veio falar sobre trauma, né? E ela falou, mas não... Tava falando de uma outra pessoa, falou, mas ela não passou nenhum grande trauma. E aí eu falei para ela, cuidado com isso,
Porque muitas vezes a gente acha que o trauma, ele obrigatoriamente, ele tem que vir de fora para dentro. E eu não vejo o trauma dessa forma. Eu acho que o trauma é quando você vivencia ele de dentro para fora. O que eu quero dizer com isso? Que tudo depende da sua perspectiva, da tua forma de lidar com as coisas. Então, o que é trauma para um pode não ser para outro. Então, de repente, uma coisa grande, um assalto, qualquer coisa assim, para uma pessoa pode não ser um trauma. E ao mesmo tempo, para essa mesma pessoa, alguém esqueceu o aniversário dela, pode ser um trauma gigante. E a gente não pode julgar, né, o que está dentro do ser humano. O que está dentro de cada um de nós pertence só a nós. Então, isso é muito interessante a gente pensar, que até um olhar aí que eu deixo para todos, para a gente ficar mais atento nos nossos julgamentos, porque é o que eu sempre falo, né? Eu, por exemplo, tenho 3 filhos, e eu posso dar o mesmo anúncio para os 3, que foram criados teoricamente da mesma forma, com a mesma mãe, mesmo pai, mesma casa, mesma educação, mas cada um vai reagir de uma forma completamente diferente. Então, sei lá, a gente tá pronto para sair, eu falo, gente, vamos lá, vamos sair em 5 minutos. Um vai correr para a porta do elevador, já vai chamar o elevador, vai ficar lá esperando. O outro vai ficar desesperado porque precisa de mais 15. E o outro vai falar, quer saber, nem vou. Se é para ir agora dessa forma, melhor eu nem ir. Então, é bem assim, cada um vai lidar de uma forma. Então, o que, de repente, para um é um trauma e é uma coisa que sei lá, né, marca e que precisa... Lembrei agora também de outro caso. Tem, né, uma colega que estava contando, ela recebeu no consultório dela uma paciente que tinha acabado de ter o diagnóstico de um câncer terminal. E foi uma sessão muito pesada, muito difícil e tudo mais. E saindo essa paciente, entra uma outra paciente que traz a questão, assim, ela estava totalmente desconsolada, desolada e estava realmente fora dela, porque ela tinha feito aniversário e o marido deu um carro para ela e ela tinha falado que ela não gostava de cinza e o marido deu o carro cinza. E na hora, a minha colega ficou, assim, desconcertada, porque, poxa, né, tinha acabado de atender a paciente com câncer terminal e tudo mais. Mas ao longo da sessão, ela foi entendendo que a situação não era o carro. Claro que não. A situação era um casamento de 25 anos, onde nesses 25 anos o marido não conseguiu olhar para ela. Ele tratava ela só da forma material e esquecia que ela era gente humana e tudo mais. E isso veio à tona na cor do carro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos julgamentos. Isso foi só um parênteses que eu fui lembrando aí, que eu fui falar de guerra, que daí eu lembrei de trauma. Olha só, né, como uma coisa vai puxando a outra, e como eu adoro falar, chega por hoje. Então, eu tô aguardando aí as dúvidas de vocês, e um beijinho, até a próxima.